Falar sobre relações. Como tá a sua relação? Essa relação principal que eu sempre falo é com você mesmo. É essa relação que você precisa ter 24 horas assim de alto amor, autoconfiança, auto perdão. Afinal, quem é perfeitinho aqui, né, nessa terra? Eu acho que quase ninguém, né? Mas podemos estar melhorando, estando presente, observando melhor o que a gente fala, como a gente está agindo. Eu procuro dizer que cada um é um universo, porque cada um tem uma experiência, uma visão, uma maneira de ver, uma maneira de sentir. Então, às vezes o outro tá na dor e você olha para aquela situação e você fala: nossa, por que isso tudo? Porque aquela pessoa sente desse jeito. E ter um pouquinho mais de compaixão, né? Não precisa se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai ser ele, você nunca vai sentir como ele ou como ela. Mas você pode estar emanando uma luz naquele ambiente. Não precisa estar concordando, porque se você não sente que está certo aquela situação, você não precisa estar concordando, mas só de estar perto, abraçar, acolher, e às vezes é necessário, ou só o silêncio, só de você estar do lado, já é algo muito bom que você pode estar fazendo. Crie relações saudáveis, relações que colocam para cima, aquela relação que te vê como você é e vê as partes boas de você. Não que você não tenha as partes ruins. E quando você causar algo, relação boa é aquela que mostra para você: olha, você não precisava falar daquela forma, você não precisava agir desse jeito, né? Às vezes a gente se apega muito, ai, eu falei desse jeito, mas aquela relação que às vezes dá um puxãozinho de orelha é uma relação saudável. A relação tóxica é aquela que te coloca para baixo, aquela que só vê coisas ruins, né? Em tudo existe inveja, raiva, vingança. Será que é uma relação saudável? Aquela que fica apontando, aquela que fala do outro também é uma relação, você tem que pensar bem. Aquela relação que tá falando do outro, pode ter certeza, você virou as costas, amigo, amiga. Você vai ser o assunto da vez. Então, relação saudável é a relação aquela que quer o melhor. Não só para você, mas para todos. Para ter um ambiente gostoso, isso no serviço, na família, né? É importante ter relações que você possa ser quem você é. A gente forma muitas máscaras, eu acho que até mesmo para estar se protegendo, né? Protegendo de relações assim tóxicas. Mas aí eu preciso conviver, não. A gente não precisa conviver com ninguém. A gente precisa primeiro conviver com a gente. Se olhar e se observar, perceber onde você pode estar melhorando e ser uma relação saudável. Se você quer uma relação saudável, você também tem que ser. E aí é o autoconhecimento, é se conhecer, se aprofundar, né? Sanar as feridas emocionais que eu tanto falo, curar essa criança interior que existe em ti. Essa criança está em nós, ela vive em nós, e quando passamos por esse processo de cura, vai ter dor, vai ter várias fases, vai ter uma fase que você vai se culpar, vai ter uma fase que você vai culpar o outro, né? E não existe culpado, né? Existe sim um grande aprendizado. Às vezes se arrasta de geração em geração. Eu falo dos antepassados,
com muito amor, muito carinho, muita honra, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Mas tem muitas crenças que às vezes você está carregando e que você não precisa estar carregando. E que na sua geração você pode estar sendo você. E às vezes vai estar melhorando, né? Toda os descendentes mudando esse padrão vibratório de crenças de família. E isso entra no nosso financeiro, entra como um comportamento de uma mulher tem que ser. Você tem que se descobrir e você tem que ser você. Você mesmo, autêntico, né? E aí cortar isso, não é cortar, é curar e se descobrir. Eu falo que é tipo um renascimento mesmo, de estar desconstruindo todos esses padrões que foram impostos, né? Foram impostos, sim. Mas a gente pode estar escolhendo, mas precisamos ter consciência e saber quem realmente somos. Todos nós somos luz. E aqui vivemos na dualidade, temos luz e temos trevas. E esse caminho do meio que é tão falado, o caminho do meio é de você estar como observador e você escolher. Não existe certo e errado, existe uma escolha. Qual é a escolha mais coerente que você ache, que condiz com o que você acha que é bom? É passar perna? É mentir? É trair? O que condiz? O que você realmente acha que é certo? Mas, às vezes, esses padrões que vai correndo de geração em geração, eu vou falar mais. Você percebe que na sua família tem esse padrão e fala assim, não, eu não vou ser. Mas quando acontece várias situações na sua vida, você acaba fazendo aquilo. E aí entra o que eu falo. É um padrão e que você pode estar mudando, mas você precisa estar curando essa ferida dentro de você. Essa ferida, você se machuca e também você machuca as pessoas, né? E machucamos as pessoas que mais amamos. E é por isso que eu falo que a terapia é maravilhoso. Ela faz essa transformação interna. E você, com esse alto amor, esse alto perdão, como você vai jogar uma pedra em alguém, né? Sendo que você também tem esses sentimentos, mas você escolhe diferente. Você consciente escolhe diferente. Não que você seja um anjo, não. Estamos num processo de evolução. É um processo. E aí, precisa estar persistindo para esses hábitos mudarem e prevalecer. E aí entra quem você é verdadeiramente. É amor, é paz, é alegria, é compaixão, é perdão, é acolhimento, é aceitação, é alegria, é abundância, é prosperidade. É tudo isso e muito mais. É infinito que podemos estar escolhendo para nossas vidas.